casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já estamos no ar aqui e aqui sempre a casa é sua. Hoje o nosso programa vai falar de coragem e de profissionalismo feminino. Vocês vão conhecer uma advogada criminalista que adentra brilhantemente e com toda feminilidade os presídios, faz o parlatório com responsabilidade, com ética e com conhecimento jurídico. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e vocês vão conhecer uma mulher realmente de fibra, que adentra mesmo o profissionalismo dela, que não é uma coisa fácil, é uma advogada linda que não tem medo de presídio. Agora você já sabe, é hora de falar sério, olho no olho com você. Nós tivemos esses dias uma situação que chamou a atenção de todo o país. Um garoto de 14 anos que matou toda a família, né? Matou os pais, matou o irmão, né? Bebê, com a tiros, né? Usando arma de fogo. E que isso nos coloca de frente a um diagnóstico psiquiátrico que se chama, na idade desse menino, transtorno de conduta. Porque o que se colocou dentro da Convenção Internacional Psiquiátrica? Nós não podemos dar o diagnóstico de psicopatia, que não se chama mais psicopatas, se chama antissociais, para menores de idade, a não ser a partir dos 16 anos de idade. Com esse menino, né, que tem 14 anos, se coloca transtorno de conduta. Não precisa ter muito conhecimento, não precisa avaliar a vida pregressa desse menino para dizer que sim, ele apresenta um transtorno de conduta. O que quer dizer transtorno de conduta? É exatamente um pré-diagnóstico para antiga psicopatia. Como eu digo, não acho que eu estou falando errado, mas eu acho que psicopata as pessoas vão entender melhor, mas é um menino propenso, e provavelmente ele já é, porque ele demonstra que não tem remorso pelo que aconteceu. Ele jogou os corpos e escondeu dentro da cisterna, e parece que a mãe ainda apresentava sinais de vida, e ele foi até a avó e inventou uma mentira muito comum dentro do transtorno de conduta e da psicopatia. E os policiais, quando chega, né, a polícia, essa avaliação da situação, eles verificam que ali tem muitas incongruências no discurso daquele menino. E o que chama a atenção, que uma delegada até falou de forma errada, ela disse que a loucura infanto-juvenil, não é loucura, ele tinha consciência, ele programou os assassinatos, e tudo isso porque os pais o proibiram de realizar uma viagem. Então é lógico que a delegada ela não é obrigada a saber, mas ela falou de uma forma errada, não é uma loucura infanto-juvenil, ele não é louco, não são loucos, ele apresenta um transtorno psiquiátrico, mas ele não se coloca dentro desse momento de loucura, tá? É mesmo um diagnóstico
de psicopatia, vou trazer aqui, mesmo que alguém venha me consertar depois, eu sei exatamente que um menino de 14 anos não tem como ter o diagnóstico de psicopatia, é transtorno de conduta, mas assim, ele não apresenta remorso, então ele provavelmente é uma pessoa, não existe tratamento para psicopatia, tá? O prognóstico, quando vem essa maldade exacerbada tão cedo de um jovem de 14 anos, o prognóstico é muito ruim para nós em termos de sociedade. Lembrando que nem todo psicopata vai matar, mas se ele chegou até a questão de matar aos 14 anos, o prognóstico é péssimo. A gente vai ter que no futuro discutir se ele tem condições de convivência em sociedade, porque é provado de vários casos extremos aqui dentro do Brasil que as pessoas realmente não se recuperaram mesmo depois de realizar algum tratamento. Primeiro que o psicopata, ele não se reconhece como um problema, ele acha que o que ele faz é certo, ele não apresenta remorso nessa questão. É uma questão da gente discutir, da gente ver onde é que nós estamos perdendo nossos filhos, de onde é que nós estamos perdendo nossos adolescentes dentro de casa e enquanto sociedade, enquanto a mim, né, profissional de saúde mental, como é que a gente vai resolver essas questões. Eu trago aqui um questionamento, né, muito viável e que trouxe assim, deixou a sociedade empolvorosa com a situação tão extrema dessa e que nos chama a atenção, que nos fere, que apavora mesmo, né, um apavoramento social e tanto profissional. Onde é que nós vamos chegar? Né? Nós pensávamos que íamos sair melhores depois da pandemia e infelizmente nós estamos vendo um grande retrocesso em tudo isso. É isso, olho no olho. Eu espero também que você comente o que é que você acha da situação desse garoto de 14 anos. O que é que ele deve merecer? Será que ele tem condições de se regenerar? Passar um tempo aí numa fundação casa e depois aos 18 anos sair com a ficha limpa? O que é que você pensa sobre esse assunto? Esse é o Olho no Olho. Eu estou aguardando você também para discutir comigo um assunto tão sério desse. Estamos aqui de volta em nossa casa para um café delicioso e um bate-papo sem igual com a doutora Gabriela Lain sobre um olhar feminino para as singularidades das emoções humanas. Primeiro eu preciso explicar como nos conhecemos, né? Todo mundo vai ver que ela é de outro estado e então eu preciso dizer como que eu conheci essa mulher maravilhosa, linda, fantástica, que me traz muitos ensinamentos através da internet. Nós temos um professor em comum, professor de filosofia, chamado Denis Xavier, e na época da pandemia, não consigo lembrar qual exatamente o ponto da pandemia, fizeram uma pergunta sobre emoções para ele e ele disse: quem pode responder muito bem é a doutora Gabriela, que é psiquiatra, e marcou o Instagram da doutora, né? Marcou esse Instagram. E eu fui lá, como eu gosto muito do professor, ele é muito eloquente, ele traz uma vivência filosófica fantástica, eu cliquei naquele Instagram e aí uma luz se abriu. De lá para cá são vários anos acompanhando essa mulher que traz luz, que traz vitalidade, que traz essa sensibilidade feminina e que traz coisas do dia a dia, de dentro da casa dela, da família, e que em vários momentos, né? Eu já falei várias vezes, eu não sou uma pessoa comedida em elogios, então já falei muitas vezes para ela o quanto que ela foi significativa e continua sendo significativa na minha vida. Né? Uma pessoa que sempre responde caixinhas e está lá colocando caixinhas, e ela não responde só na questão do aprendizado dela. Ela vai explicar direitinho qual é, né, a abordagem dela, em que ela trabalha, mas já vou dando spoiler, ela é uma médica fantástica e traz esse olhar do sentimento, da humanidade das pessoas. Então seja muito bem-vinda, doutora Gabriela Lain, aqui no nosso café, na nossa casa. Um grande abraço, chegue conosco.
Paula, muito obrigada. Eu fico aqui de verdade, assim, até emocionada. É tanta gentileza no teu olhar que me faltam palavras, viu? Mas muito, muito, muito obrigada. Né? Dizem que a gente só enxerga no outro aquilo que tem na gente. Então, saiba que todos esses elogios te devolvo eles também. E eu acho é uma honra, né? A internet nos propiciou encontros tão interessantes. Quando que eu iria te conhecer? Quando que nossas vidas iriam se cruzar? Assim, e nós já temos uma história aí de trocas, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer principalmente o teu convite, agradecer a TV que está proporcionando, né? Toda a equipe aí. Esse encontro para a gente poder falar sobre assuntos tão pertinentes que ajudam mesmo, né? Que clareia. Eu gosto de usar a palavra assim, quando a gente vai falar de saúde mental, que falar sobre desanuveia. Quando eu fui lhe convidar, né, eu entrei naquela questão que diz assim, o não a gente não tem se a gente não perguntar, né? Então não custa perguntar. Então quando eu pergunto, você aceitaria participar aqui do programa, né? A casa é sua, pra gente tomar um café, sentar no sofá e ter uma conversa agradável. Que você aceitou, eu disse, nossa, ela é mais fantástica ainda do que eu já conheço, né? Porque eu já acompanho o seu trabalho, né? Você é uma mulher que tem muitos seguidores e que você traz de uma forma muito explicável essa questão das emoções humanas. E era assim que eu gostaria que nós começássemos. Como é que você consegue explicar isso muito bem quando você traz lá no Instagram? Mas o que é essa singularidade das emoções humanas, né? Eu vejo muito a sensibilidade desse seu olhar feminino, né, através dessa emoção humana, mas o que é dizer, a gente falar e dizer sobre singularidades das emoções? Cada um sente de um jeito. Então, vamos começar pensando assim, se eu tô com pedra nos rins e tá doendo muito, mas aí você também teve pedra nos rins, como que a gente vai saber que a nossa dor é igual? É impossível. Jamais vai dar pra gente mensurar se a dor que eu sinto é igual à dor que você sente. Quando a gente... Isso é singular. Essa dor é singular. As emoções, que são um pouco mais abstratas ainda, também são singulares. Que quer dizer o quê? Que é de cada um. Cada um sente de um jeito. Então, às vezes, um exemplo talvez que fique bom para poder clarear, né? É quando alguém fala, né? Você me conta algum problema. E você tem um cachorro e o cachorro morreu. E aí eu viro pra você e falo assim, olha, jamais vou falar isso, tá, gente? Mas virar pra você e falar assim, nossa, mas olha o ciclano, ele não tem uma perna, e você tá chorando por isso? Então, jamais, isso é perverso, isso é cruel, porque as singularidades, né, o jeito singular de sentir, é isso aí. Aí a gente quando vai falar de emoções, tanto para bom quanto para ruim. A gente vai falar esse lugar, eu acho que de respeito mesmo, com a condição humana, o modo de sentir de cada um, que é único, porque passa pela própria história, que aí antecede até o nascimento, né? Sim. Então, acho que... E existe, você observa essa questão de às vezes uma certa, não de todo mundo, né, mas uma certa competitividade quando existe alguém em sofrimento, né? Então às vezes vira até uma competição. Mas você está sofrendo por isso e eu, que estou passando por tal coisa, quando você falou a questão da morte de um cachorro, que às vezes de um cão pet, né? Que é muito caro, que foi muito importante durante muitos momentos para aquela pessoa, e alguém vem e compara, mas fulano não tem uma perna, mas fulano está passando fome. Até que ponto, né? Saudável não é, mas até que ponto é válido essa competição? O não respeito, às vezes, por isso, né? Pelo sofrimento alheio.
a palavra que responde inicialmente é realmente uma dificuldade em respeitar, mas uma dificuldade em escutar o outro. Então a pessoa, você vai contar algum momento, né? Bati meu carro. Aí o outro fala, nossa, mas e eu? Bati meu carro, capotei. Parece que é mesmo uma competição de quem sofre mais, né? Isso é comum. Penso que quem tá ouvindo a gente aqui com certeza já se deparou com essa situação, ou às vezes já se pegou fazendo essa situação. Alguém falando isso, nossa, mas espera aí, eu tô no lugar que eu não tô escutando a dor do outro, eu não tô respeitando a dor do outro. Por que a minha é? Porque, em certo modo, todo mundo é um pouco narcísico, né? Em psicanálise a gente fala narcisismo de um lugar constituinte. Então, às vezes, para a gente entender a dor do outro, ela tem que ser autorreferenciada. Então, peraí, deixa para eu entender, mas aí será que eu passei? Mas aí tem um lugar diferente, que é um lugar de escuta, e aí você valida e respeita o sofrimento do outro, e um lugar de disputa mesmo, de não escutar. Então, quando você para escutar e validar, tá tudo bem, às vezes, passar pela tua história, porque a gente só vive a partir da gente, né? Mas de menosprezar a dor do outro, aí se torna realmente um desrespeito. E aí, se essa pessoa fala isso pra você, não conta mais pra ela. Exatamente. E assim, Gabriela, quando nós já começamos aqui, né, já introduzimos essa conversa, já deu para muita gente perceber a pessoa, né, a humanidade que você traz e o respeito pelo sofrimento de cada um. E aí eu gostaria muito, eu lhe conheço, porque eu já lhe sigo há muito tempo, não conheço pessoalmente, mas inclusive conheço sua família. Porque, não é? Porque participo e adoro participar, mesmo que virtualmente, dos almoços, né, com seu pai, com as suas filhas, né, quando você traz, às vezes você traz também a angústia de viver e de educar crianças, né, e faz isso muito bem, hoje e traz o seu dia a dia na academia, e às vezes eu faço perguntas sobre blogueiragem e você me responde, mas assim, pra mim, eu sei quem você é, né, lógico, o que você mostra, o que você mostra e o que você demonstra na internet, mas essa sua sensibilidade é transparente, ela transcende a você. Mas assim, para as pessoas que estão me escutando aqui agora, né, na TVB junto conosco, fale um pouquinho, quem é a Gabriela? Muito obrigada mais uma vez, Paula, você me comove mesmo, obrigada, é uma honra. Então, você falou que ia fazer essa pergunta, eu fiquei pensando, quem que eu sou, né? Às vezes é difícil a gente falar sobre a gente, né? Gente, eu tenho 12 anos de terapia aqui, olha que pergunta boa, né? Eu acho que eu consigo, né, iniciar falando, né, como a nossa conversa aqui começa pela profissão, eu consigo falar inicialmente pela profissão, né? Eu sou médica, sou pós-graduada em psiquiatria, estudo psicanálise há muitos anos, tenho uma medicina atravessada por essa escuta ética da psicanálise e que me traz, assim, no meu trabalho, né? O meu trabalho é, antes de tudo, um compromisso com a dignidade do sofrimento humano. Todo mundo sofre, né? E aí, agora eu consigo retroceder mais e pensar que eu só chego nesse lugar porque provavelmente eu tinha minhas perebas, né? Alguém vai estudar sofrimento se não estiver num lugar muito questionado com o mundo. Eu venho do interior de Minas, eu nasci numa cidade de 15 mil habitantes. Meu pai era médico lá na cidade, e aí ele e minha mãe eles se separaram, eu tinha uns 4 anos, minha mãe foi morar no Triângulo Mineiro e eu ficava dividida entre essas duas casas, só que eram 600 quilômetros de distância. Então eu ia passar férias com meu pai, o feriado, às vezes ele ia almoçar comigo e voltava. E ele tem um lugar onde eu falo que ele me mostrou a medicina de um lugar muito diferente. Eu ia passar férias com ele e eu passava férias com ele no hospital. Ele era o médico da cidade, então ele fazia parto, anestesiava, doava sangue e ainda pegava criança. E eu junto. Então, o primeiro parto normal que eu assisti, eu tinha 7 anos.
E as crianças ficavam internadas lá no hospital, e naquela época, gente, isso, né, vamos pensar aí, 38 anos atrás, os pais não ficavam juntos. E aí eu ficava ali brincando com as crianças que estavam internadas. O consultório dele era em casa. E ele atendia, em média, 30 pacientes por dia. 2 eram convênios, o resto era gratuito. Então, de um lugar da medicina, que eu falo assim, eu não conhecia o glamour da medicina, eu conheci o outro lugar. E ele era aquele médico que tinha o cinzeiro, né, em cima da mesa, que fumava no consultório. Era outros tempos, né? Outros tempos. E ele me dizia o seguinte, o paciente precisa ser escutado. Se você escutar o paciente, se você der atenção para o paciente, validar a queixa dele, 80% da consulta já está resolvida. Então, ele era uma cidade de 15 mil habitantes, no qual seu pai atendia, né? Tem pessoas que vão, às vezes, para o consultório médico, né, daquele médico, exatamente para ser escutada. Eu só quero ser escutada do meu sofrimento. A medicação, a pessoa nem compra. Foi só aquele momento de ser escutado. Sim, porque a gente voltando no início, na origem da palavra, na origem grega da palavra, né, fármacon, que é a origem do fármaco, é também palavra, que a medicina dá uma perdida, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar em psiquiatria, jamais eu posso esquecer o lugar terapêutico da palavra, mas isso na medicina toda. Então, assim, na reumato, vamos pensar na pneumo, um quadro de asma. Então, assim, é tudo interligado. E aí, vindo desse lugar, né, eu conto um pouco aí dessa experiência minha com meu pai, que ele me apresenta a medicina e me entendo médica, eu acho que assim, eu fiquei muitos anos pensando na minha infância, na adolescência, que eu não queria medicina. Porque eu pensava, não, eu vou fazer medicina porque meu pai está me ensinando a ser médica. Você já começou a querer medicina exatamente nesse momento, quando seu pai lhe apresentou, tão novinha? Gostava muito. Então, aí vem toda uma história. Eu, por exemplo, ia atender na zona rural junto com ele, eu ficava ferindo pressão. Aprendi a ferir pressão, tinha 8 anos. Então, assim, eu gostava. Com 13 anos, fiz o primeiro parto. Ali junto com ele, mas assim, né? E a coisa foi crescendo. Quando eu cheguei no pré-vestibular, assim, no ensino médio, aí me veio uma dúvida, porque até então eu pensava em medicina, mas não tinha certeza. Eu pensava, mas eu também pensava em outras coisas. Queria ser astronauta, atriz, dançarina, não sabia dançar, enfim. Sou péssima em física, dá pra ser astronauta. E aí eu comecei a falar, mas então o que eu quero? E aí fiquei investigando isso. E eu lembro que eu fiz um teste vocacional, e eu já fazia terapia na época, e fiz um teste vocacional, e aí deu medicina ou relações internacionais. Aí fui refletir sobre, né? Falei, é medicina. E aí eu não tive mais dúvidas, né? Aí eu me apropriei disso, aí entrei na faculdade pensei em fazer GO, pensei em fazer ortopedia, até os 5 minutos do último tempo eu queria ortopedia. Mas em certo momento as coisas mudaram ali, pensei, o que eu vou gostar de estudar pro resto da vida? E aí fui investigando, falei, onde que eu vou? Porque o trabalho ocupa boa parte, né, da vida da gente. Então, o que eu posso? E aí, investigando, cheguei na psiquiatria, pensando nas minhas notas, né, desse lugar investigativo mesmo. Então é por aqui. Minha mãe é psicóloga, então também, por mais que ela trazia às vezes que Freud não resolvia nada, eu vou para psicanálise. Então, a sua mãe não era de psicanálise. A abordagem da sua mãe. Ela fazia testes, era outra abordagem, e ela nem gostava de psicologia. Mas eu cresci ali no meio dos livros dela. Sim. Então, né, juntando, eu acho que quando eu chego na profissão, boa parte da minha vida ali já fica mais interessante. Tem até uma situação muito boa, né, que você trouxe recente, que seu pai atendia no consultório com fotos de você. Conta pra gente a história dessa foto. Não precisa vai aqui, porque você colocou lá no Instagram e eu achei fantástica a história. Como é que é essa história
de uma foto sua. Isso, era em casa. E aí, ele tinha atrás da mesa dele uma foto minha com os 2 aninhos sentada num pinico. Só que assim, não é uma foto igual a gente vê no Insta que tem coraçãozinho no mamilo, não. Era uma foto minha ali nua no pinico, que é bonitinho uma criança nua, né? Toda gordinha ali, enfim. Mas, se fosse hoje em dia, eu acho que isso ia estar muito errado. Eu tava cancelado. E essa foto ficou lá, então ele trabalhou lá nessa cidade, sei lá, 30 anos, essa foto ficou lá. E os pacientes iam no consultório dele, então, sei lá, né, uma boa parte ali da cidade, sei lá, 80%, 90% passava no consultório dele. E aí, quando eu me formei, eu fui dar plantão nessa cidade, que aí já não tinha mais 15 mil habitantes, já tinha 30, fui dar plantão no pronto-socorro, chama Paraguaçu, no sul de Minas. E as pessoas me reconheciam, sabendo que eu era filha dele, ele nem morava mais na cidade. E aí várias pessoas paravam no pronto-socorro e falavam assim: você que é a menina do pinico? Você vai me atender. Mas você é aquela menina da foto do filho? Sou eu mesmo, envergonhada aqui. Essa história foi fantástica. Meu pai era vereador aqui em Ipu, né? E um dia ele trouxe de viagem, que sempre trazia presentes, ele trouxe esmaltes. E eu já tinha pintado criança a unha de todo mundo. Quando eu olhei a unha do meu pai, aquela unha grande de homem, né? Fui lá e pintei. Só que o que acontecia? No outro dia, quando ele teve que ir à sessão da Câmara de Vereadores, acontecia antigamente, né, nos anos 80, na parte da manhã, não tinha ainda nenhuma loja aberta para acetona. Então ele foi para a sessão da Câmara de unha pintada. E enquanto ele falava sobre projetos, ele precisava explicar que foi minha filha, né? Mas estava todo de unha róseo, segurando o microfone. Então, quando você contou a história lá da sua foto, eu lembrei muito disso que eu vivenciei também na infância, né? Só que foi seu pai que lhe expôs, né? E o papai ficou conhecido como o vereador de unha pintada. Né? O vereador de unha pintada, mas sempre ele nunca achou ruim, que era a filha dele que podia. Gabriela, dentro de tudo isso, eu acho, pelo que eu lhe conheço, e isso que você traz, casou a escolha com a psiquiatria, né? Trouxe exatamente aquilo, né? O que eu gosto de estudar para sempre. E qual foi aquele momento também, já que sua mãe é psicóloga de outra abordagem, que você passou a ver a psicanálise, né? Que a psicanálise é aquela coisa que vai mais além, né? O estudo do crescimento da pessoa, das vivências da infância, de tudo, até chegar a esse sofrimento que o paciente nos apresenta no consultório. Mas como foi que surgiu tudo isso? Como ele foi apresentado? Você disse aqui que isso tem... Você sabe que é interessante? Porque assim, todas as vezes que eu tô lendo Freud ou Lacan, né, que eu vou estudar psicanálise, eu me deparo com algo que é interessante, porque para mim já estava ali. Eu só não tinha um nome para isso. Eu encontro na teoria confirmações de como eu enxergo o mundo. Não sei, de um lugar reflexivo, mas como que eu cheguei na psicanálise? Eu comecei a fazer terapia assim que eu me formei. Eu preciso de terapia. E aí cheguei, nunca é por acaso, né? Mas numa psicanalista lacaniana. E aí, juntamente com isso, eu estava estudando psiquiatria. E aí eu tinha uma professora ali que também era psicanalista, uma psiquiatra, que era psicanalista, eu comecei a me interessar sobre. E aí mas já estava fazendo análise com abordagem lacaniana, então já estava na psicanálise. E aí lá eu, na época, isso, achei em Varginha um grupo de estudos e comecei a estudar a psicanálise. Mas é de um lugar que eu gosto muito desse lugar de interrogação. Você estava contando que a gente chega aqui, né, que a gente se encontra através de um professor que a gente tem em comum, né? Que eu tive, ele foi meu professor, o Denis foi meu professor, eu tinha 16 anos, estava no colegial e
eu não sabia que eu gostava tanto de filosofia. E eu lembro em uma das aulas que colocou um ponto que foi assim: como que você sabe que esse verde do quadro é o mesmo verde que eu tô vendo? Se traz ali de um lugar que hoje em dia eu consigo entender. Ali ele não estava falando de psicanálise, estava falando de filosofia, de questões. Mas ali eu lembro que para mim fez tanto sentido. Depois daquilo, eu refleti tanto, porque quando a gente vai falar de emoções, né? É isso, como que eu vou julgar um outro? Cada um é um, né? Não somos muito diferentes. Eu não consigo confirmar a cor do verde, o que dirá o sentimento. E não sei se trouxe para você, né? Mas depois que eu fiz o curso, né, de filosofia com o professor Denis, o quanto que a filosofia abraça nossas angústias, né? O quanto que aí junta, vou com você, psiquiatria, psicanálise, vem a filosofia, o quanto a gente consegue se compreender, né, as nossas angústias, não que sejam respondidas, mas elas se tornam algo que é respeitado, que essa angústia não é só minha, essa angústia vem de muito tempo, né? Essa angústia vem de... A filosofia foi criada por pessoas que sentiam angústia por não terem respostas, né? Respostas racionais a certas situações. E ficavam, né, perambulando, né, pelas praças, né, os pensadores, só se fazendo questionamentos. Não existiam respostas fidedignas àquelas perguntas, mas só o fato de eu perguntar, de eu me interessar, né, por essa pergunta, por que isso? Por que pessoas sofrem? Por que o sol é assim? Por que tem horas que chove? Porque tem gente que tem medo de trovão? Então, tudo isso é um grande abraço, um grande alento que a filosofia tem. Né? E às vezes eu acho perigoso a filosofia no sentido porque ela quer racionalizar. Pronto. E o racionalizar é um modo de fuga do que a gente sente. Então, todas as vezes que a gente se pega tentando, por mais que o racionalizar venha do lugar que a gente tenta organizar, mas quando você vai estudar psicanálise, né, o que você vê? Todas as vezes que a gente fica pensando, eu vou responder só pela dialética da razão, o que eu tô fazendo? Eu tô fugindo do que eu sinto. Às vezes eu tô em terapia, tô em análise, e aí eu me pego, né, vou falar de alguma coisa que eu tô sentindo, eu me pego falando de teoria no divã. O que eu tô fazendo? Tô fugindo. Tá fudido? Aí eu penso, Gabriela, tá, mas o que você sentiu? Não é pra falar a teoria disso. Mas a filosofia, o mais legal que eu acho é que ela abre espaço para questionamento. E é muito perigoso, né? Principalmente na nossa atualidade, quando você convive com alguém que não se questiona. Né, os grandes crimes, as grandes barbáries da história da humanidade, elas acontecem justamente por não ter um espaço de questionamento, sabe assim, de abertura. Tá, mas espera aí, será que é isso? Gabriel, eu lembro muito um dia que eu lhe fiz uma pergunta que o meu filho estava morando em outro país, pronto, foi exatamente na época da pandemia, e aí todos os aeroportos foram fechados, e eu lembro muito que eu lhe mandei uma pergunta, eu disse assim, doutora Gabriela, eu tô com medo de enlouquecer. E você disse, Paula, quem enlouquece, enlouquece pronto. Não tem essa parte racional de ter o medo antes, né? Vai acontecer. Se você está se perguntando, é porque você está num nível racional que não é tão bom, porque está te trazendo angústia. Lembro muito da sua resposta com uma validade sem igual. Nossa, que bom. Porque se não tem... Quando a gente surta, né, quando você enlouquece, você tem a certeza, né? Quando a gente vai falar em quadro, em psicose, você tem certeza daquilo. Pessoas como... É na neurose que a gente tem dúvida. Pronto. Então eu tava passando por um momento neurótico. Tá tudo bem. Mesmo que fosse para psicose, também estava tudo bem. Porque o enlouquecer não é proibido. O enlouquecer não é crime. Não enlouquece quem quer. Isso. Enlouquecer ainda não virou crime, né? Não enlouquece quem quer. Doutora, eu trouxe aqui, né, para que a gente... frisar esse nosso assunto, esse nosso papo,
Tá muito bom, é um papo muito gostoso. Passaríamos aqui o dia inteiro, né, falando que são coisas que a gente gosta, são coisas que a gente conversa. E você traz essa leveza dentro do sofrimento psíquico. Mas aí eu printei perguntas que lhe fazem, né, lá no Instagram. E eu achei muito bom trazer para cá para que você responda junto conosco. E a primeira é uma que foi bem recente, que agora tivemos um feriado longo, né? Juntou Semana Santa, junto com o feriado de Tiradentes. E uma pessoa perguntou por que que às vezes a gente sente tanta culpa de descansar de verdade. Não só no feriado, mas esse descanso, né? Porque que muitas vezes é um descanso cheio de culpa. Eu poderia estar sendo produtiva e não estou, né? Tá deitada aqui a gente é muito da rede, quem é aqui do Ceará, então tá deitado numa rede só assistindo série, naquela coisa do não fazer nada. Por que isso nos traz hoje em dia tanta angústia? É importante realmente a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente vive em uma sociedade que até o descanso, ele virou uma obrigação de performance, né? Existe uma pressão para a gente ser produtivo até no lazer. E como se o valor de um dia ele pudesse ser, né, ser mensurado no render do dia. Só que essa lógica da atualidade, né, de que tudo precisa ter uma finalidade, como uma função, ela é perversa. E o que ela faz? Ela adoece. E ela desloca o sujeito de si mesmo, desse lugar, né, singular de cada um, como se fosse possível medir por um padrão externo. E não pela experiência singular de estar vivo. Desse lugar, sabe aquilo que o presente é um presente? Então, você começa, mas peraí, eu estou produzindo, e todas as vezes que a gente se desloca nesse modo de produção, o que a gente está fazendo? A gente está numa função. Mas quem sou eu sem a função? Descansar deveria ser um direito ao ócio verdadeiro. Não tem nada mais produtivo do que o descanso, porque se descansa, né, oscilação, a vida ela oscila, porque é no ócio que a gente pode ter questionamentos e uma escuta do próprio desejo. Quem sou eu? O que para mim faz sentido? Qual que é o meu combustível? E não mais uma tarefa a cumprir, como a gente vem vendo, né? E não existe nenhuma regra, né? Ou aproveitar ou não o feriado, seu momento de descanso, fazer aquilo que lhe apetece. Se você quiser aproveitar o feriado, um domingo, para estudar e trazer mais coisas, se isso é uma coisa agradável a você, né? Como você... Ok, tá tudo ok, né? Não é a gente, né? Lugar de tem que, né? Você tem, porque se você tá descansando, aí já aparece uma culpa. E essa culpa entra naquilo que eu tô falando da racionalização, onde, peraí, eu tenho que estar produzindo. Então, na realidade, é a hora que você tem que lidar consigo. A realidade tem que lidar consigo. A realidade... E aí, agora vamos para outra pergunta que lhe fizeram, que foi muito boa, né? Qual hoje em dia é o principal motivo que levam as pessoas a lhe procurarem no consultório? Tá. Penso que o principal motivo é a pessoa estar sofrendo e não saber de onde vem a origem desse sofrimento. E que é atual, mas também é antigo. Quando o Freud traz lá que nós somos estrangeiros na nossa própria morada, é sobre isso. Mas peraí, por que eu tô triste se agora que eu consegui um cargo na empresa que eu queria, o que está acontecendo comigo? Qual que é a origem desse sofrimento? Ou às vezes a pessoa começa a ter dores no corpo. Já tô com uma dor de estômago que nada cura, eu vou no médico, o médico fala para mim que isso é emocional. É como se tudo não fosse emocional, né? Como se tudo não fosse emocional, mas dentro desse lugar de angústia mesmo, de querer saber de si. As pessoas me procuram quando elas querem nomear o sofrimento.
E nessa busca, muitas vezes, é difícil chegar. Eu vejo, atualmente a gente vê ansiedade, né, como um lugar que se fala mais sobre. A insônia também é um sintoma da nossa atualidade, assim, que, não sei, eu não vou saber falar para vocês em porcentagem, mas a insônia, ela vem cada vez aumentando mais. Porém, o que esses nomes dizem, sobretudo, de uma condição de um sujeito que está sofrendo? Sempre essa questão do sofrimento emocional, não é? Então, a grande maioria é esse sofrimento, a qual não consegue dar nomes, né? Como você diz, não consegue entender. Isso. E quando você atende, doutora, você faz essa avaliação juntando com a psicanálise lá de trás, ou você trata ali o sintoma que está sendo apresentado e... Mas eu queria tratar o sintoma, não consigo. Mentira, queria não, gente. O meu trabalho, ele é assim, acho que, sobretudo, oferecer um espaço, né, onde essa escuta possa acontecer sem julgamento e sem resposta pronta. Você já deve ter me ouvido falar, mas as pessoas não. Que eu falo assim, sobre ciência, sobre medicina, evidência científica, sobre psiquiatria, psicanálise, filosofia, eu sei, posso saber muito. Mas sobre a Dona Maria, que sentou na minha frente, eu não sei nada da vida dela. E aí é preciso um espaço de escuta para aí sim eu pensar em qual diagnóstico ela possa estar, pensando no tratamento, não para fechá-la. Pensando não para limitar ninguém, mas pensando numa proposta terapêutica. Porém, a teoria, muitas vezes, Paula, é um perigo, isso em todas as áreas, né? A gente vê um profissional muito teórico, às vezes muita teoria serve de barra na escuta. E aí atrapalha a aplicação, né, dessa ciência que tem que vir a favor do sujeito. É a ciência a serviço do sujeito e não o oposto. Ai, perfeito. A teoria é um perigo, né? E quando a gente fica fixado ali na teoria, eu sei que você já passou por CAPS, né? E hoje eu sou uma profissional da saúde mental de CAPS, e como às vezes o Estado cobra a gente essa parte extremamente teórica, extremamente racional, de quantificar os atendimentos e não qualificar, né? Porque existem consultas que podem demorar uma hora e a gente simplesmente no dia pega com lenço, vai chorar em casa. Então, assim, como é difícil às vezes trazer isso. E que lindo, Gabriela, isso que eu acabei de anotar que você falou. A teoria, né? Lógico que é muito boa para nos ajudar para elucidar, mas a teoria dentro dessa obrigação é um perigo. Ela vira uma barra na escuta, né? É isso que você está falando parece que é um lugar que virou mercado, né? Então, é uma queixa que você deve escutar também na educação. Os professores, eles têm que ficar preenchendo lá rios de burocracia, e aquilo de estar ali com o outro, a gente perde, né? Nós estamos ali até na educação, na qualidade limite da criança ser alfabetizada. Qual criança? Qual contexto? Qual situação, né? De qual... O que você está falando? Todo mundo precisa estar alfabetizado em tal idade. Como é que é isso? Como é que eu me imponho? E aí, Gabriela, eu queria lhe perguntar, como é que você vislumbra? Não só, nós sabemos que depois da pandemia foi falado, né? A gente começa a falar mais sobre ansiedade, sobre depressão. As pessoas conseguiram, de certa forma, desmistificar um pouco essa busca pelo psiquiatra, essa busca por terapia, né? De achar que não é uma questão de loucos, né? Na realidade, tem uma coisa que eu gosto de falar muito aqui, em tom de desmistificar isso, né? Que tem aquela frase que de louco e de médico todo mundo tem um pouco. Eu digo, gente, eu acho até que de louco todos nós temos muito, né? E que bom que seja assim. Porque não que todo mundo vá entrar num processo na qual a gente não consiga também trazer um pouco de racionalidade para a nossa vida. Mas por que não de vez em quando enlouquecer? Tá sentada, tá conversando, tá numa boa conversa. Por que não sai assim desse patamar de uma racionalidade obrigada e enlouquece um pouco, se entrega?
a uma risada, a uma piada, né? Porque que isso às vezes é tão difícil da gente aceitar. E pensa, quem que é normal? Fazendo uma pergunta oposta. Quem se conhece ali que é normal? Porque a normalidade, muitas vezes, ela serve a um lugar perverso de um sistema que abusa, né? Que é um sistema, a gente pensa muitas vezes que era para proteger com leis, mas é perverso. Então, a normalidade serve a isso, porque quando a gente vai falar de singularidade, não existe normalidade. Não existe. Normal para quem? Normal para onde? Né? Você trouxe algo que eu gosto de pensar, às vezes, que é assim, quem não surta vez ou outra, surta de vez. Isso. Quem não surta vez ou outra, tem horas que... realmente, né? Opa, sou gato tudo aqui pro ar, vamos ver onde que cai. E aí ainda dentro dessas questões, que a gente, como a gente está falando, não existe a questão do que é normal e do que não é. Mas como estamos falando aqui um pouco também desse sofrimento humano e sobre saúde mental, por que é que às vezes as pessoas se sentem muito compelidas a compartilhar o seu sofrimento? Né? Então, tudo bem, às vezes eu estou mal e eu preciso explicar, às vezes quando eu tenho um público, né, e vou ali e explico o que eu estou passando, não estou passando por uma situação boa, mas, por exemplo, uma pessoa precisou ir ao hospital, precisou fazer uma medicação injetável, então posta para que outras pessoas validem, né, posta na internet. Até que ponto isso é saudável ou não? Eu também me expondo, porque na hora que a gente se expõe e vem também aí junto, né, como que você lida, né, com os haters, quando a gente se expõe, nós estamos expostos a elogios, estamos expostos à indiferença e estamos expostos a muitas críticas. Então, por que às vezes dessa validação do meu sofrimento? Um período, né, uma época do mundo aí, em que volta parecido com a época medieval. Porque lá na Idade Média, Deus sabia dos seus pensamentos. A gente tinha e é um lugar que você está completamente exposto. Porque se Deus sabe até o que você pensa, posso pensar nada que eu estou sendo julgado. Isso na Idade Média. Atualmente, o que eu penso, eu posto. O que eu vivo, eu posto. Não está tendo mais uma diferenciação de um e do outro. Então, esses limites é como se eles estivessem mais frágeis. Quando a gente pensa nessa superexposição. E uma validação pelo olhar do outro. Nós chegamos nesse mundo muito desamparados. Filhote, né? O filhote mais difícil de criar é o bicho do ser humano. É o bicho mais desamparado que tem. Quando nasce um bebê, ele nasce prontinho para morrer. É só a gente deixar quieto umas horas lá, que é alguns dias, que vai morrer. Alguém precisa adotar essa criança que nasceu, se pariu ou não, mas alguém precisa adotar essa criança e, de fato, pensar, olha, eu vou emprestar o meu psiquismo e o meu corpo para essa criança vingar. Porque senão não vai. Isso serve numa instituição, então, para as crianças que estão institucionalizadas, enfim. E aí, para a gente se constituindo psiquicamente como um sujeito, eu vou precisar desse outro. Conforme a gente vai crescendo, você vai se afastando desse outro, que muitas vezes é a função materna, que não precisa estar numa pessoa só. Mas você vai se afastando para poder olhar para si. Mas foi preciso esse olhar do outro para a gente virar gente. Senão não vira gente, senão você não consegue. Então, nós naturalmente, né, nós temos o que o outro acha importa, porque eu precisei de um outro, literalmente, que me manuseasse, que me cuidasse, para eu querer viver na vida, querer na minha vida, né, criar a nossa história. E aí, quando a gente chega agora num ponto onde quem é esse outro? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade, é natural, de se separar desse grande outro. Com a internet, que vem para a internet, tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito perigosas, que vem nesse lugar de uma super exposição. E aí, por que a pessoa vai lá e fala assim, olha, sei lá, meu filho está na UTI.
Eu tô aqui filmando eu e meu filho aqui na UTI. Se eu tô filmando eu e meu filho aqui na UTI, peraí, tá todo mundo vendo que eu sou uma boa mãe. Eu não tô ali, ou, né, tô supondo uma história. Tá todo mundo vendo que eu sou uma boa mãe, que eu tô aqui com ele o tempo todo. Ou olha como eu tô sofrendo, olha como eu sofro mais, né, como eu sofro mais. Só que tudo isso agora tá com uma lente de aumento muito maior para aquilo que já é do ser humano. A gente já não tinha aquela conversa com a vizinha, mas o meu biscoito queimou. O teu bolo que não cresceu, mas o meu biscoito queimou. Então, isso já é do ser humano. Só que agora, com essa lente de aumento na internet, isso fica mais visível. Porém, perde-se muito aí nesses limites. A gente pensando nos adolescentes. Antes, bullying já era difícil. Ali no grupo da escola, já é uma coisa péssima. Agora, ele tem na internet. Então, assim, sai daquele grupinho que eu não gostava, eu posso mudar de escola, e tá exposto para todo mundo. Então, é de um lugar, né, que pensando na adolescência, principalmente, isso é muito grave, que leva à morte. Mas como que eu lido com haters? Eu não posso falar que eu tenho haters, não tem. Mas as pessoas que já chegaram, às vezes eu achei uma pergunta, bloqueei. Então, assim, não só obrigado. Nesse lugar aqui, mas pensando assim, vamos pensar num lugar muito público, que não é meu caso, mas um lugar muito público. Quer ver um exemplo? Presidente do Brasil. Aí, sem partido nenhum, gente. Mas aí, o neto do presidente morre. O que a gente vê na internet? Mereceu. O outro lá tomou uma facada. Mereceu? Como assim, gente? Como, né? Sim, não sabe? Não, o sofrimento é pouco para esse sujeito. Oi, quem sou eu? Quem sou eu para decidir, né? Sou eu para julgar. Sofrimento é sofrimento, tá? Então, assim, esses limites ficaram muito frágeis. E aí a gente vê, né, em estudos que estão... É perverso, né? Como você fala, e é perverso. Dizer fulano mereceu. Por que merece passar por esse sofrimento? Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece, né? Uma outra fala que a gente vê na atualidade que eu acho absurda. O que a pessoa está passando é culpa dela. A gente entra na meritocracia, como se cada um tem um ponto de partida, tem uma história, tem um jeito de lidar. Só que com a internet, isso fica mais frágil. Né? Se eu puder dar uma dica aqui, que eu acho que é importante, eu aprendi isso com a vida, covarde não assina. Quando você está no dia a dia com alguém, a pessoa falou uma coisa, você acha que ela está sendo abusiva? Fala, então escreve, por favor, e assina para mim. Porque o covarde não vai assinar. Só que na internet dá para você fazer sem assinatura, né? Dá. É muito confortável. A distância, às vezes, traz um conforto, né? De eu poder colocar, de eu poder achar, né? Que eu posso falar tudo, porque eu estou protegido por uma tela. Né? Eu estou protegido. Eu estou à distância. Eu estou totalmente protegido por alguma coisa. E muitas vezes as pessoas ainda usam... como se fala, né? Fakes, né? Então ainda uso para poder esse ódio que eu quero colocar sobre as pessoas. Né? E aí você percebe o quanto que é covardia, né? Porque será que ali na frente falaria desse jeito? Exato. Será que eu falaria, né? Dessa forma eu falaria? Eu seria assim. E aí, com a internet, sentimos, e eu não me coloco também nesse ponto, que eu não sou, né, melhor do que ninguém, então a gente se sentiu muito julgadores. E tem pessoas que dizem assim, mas está se expondo na internet, merece ser julgado. Não é assim, gente. Não é assim, né? Nós usamos a internet de uma certa forma, e não é porque a pessoa precisa e merece receber, está se expondo, não. Sim, e acho que é importante que você traz aí, né? Eu me questiono, será que eu estou julgando? Isso aí, Paula, é tão legal. As pessoas não fazem isso. Não. Você se perguntar, se coloca e fala, nossa, mas peraí, será que eu também não julgo? Exato. É assim que a gente evolui.
Nossa, Gabriela, que felicidade ter você aqui. É um assunto que é muito interessante, é um assunto vasto. Eu digo sempre, se estivermos falando sobre saúde mental, a gente passa dias e dias e dias e não acaba o assunto que existe, e foi muito gostoso, uma conversa muito gostosa. Infelizmente, a gente não pode ficar muito tempo, mas eu agradeço demais, né? Sem igual você ter aceitado vir participar aqui desse momento. Da casa é sua, a casa é sua, aqui, né, na TVB. E eu gostaria que nós finalizássemos. Eu participei do Dia dos Pais, né, com o seu pai, e o seu pai muito elegantemente, ele citou, né, ele declamou um poema, né, sobre essa questão dos filhos, que era um Dia dos Pais, e ele declamou o poema sobre a questão dos filhos, né? E eu achei tão lindo, tão bonito aquele momento de vocês, e eu gostaria que nós encerrássemos com esse poema, que você traga para cá, né, para nossa finalização, o poema de Gilbran, não é isso? Isso, Khalil Gibran. Khalil Gibran, é isso. Ele é um poeta, e meu pai recita o poema em espanhol, mas na origem o poema é em inglês. Ele é um poeta turco e é lindo, né, sobre os filhos. Mas primeiramente eu quero agradecer, tá, Paula? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Esse seu olhar, assim, respeitoso, essa capacidade de refletir, você pode ter certeza que isso, assim, a gente melhora a humanidade com esses pontos, né? Então, vou ler o poema, gente, porque eu não gravei, tá? Da humanidade, né? Pelo menos a nossa, né? Quando a gente se questiona, é um passinho. Seus filhos não são seus filhos. São os filhos e as filhas do anseio da vida por si mesma. Eles vêm através de vocês, mas não de vocês. E embora estejam convosco, não vos pertence. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas habitam a casa do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, pois a vida não anda para trás, nem se detém com o ontem. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos curva com sua força, para que suas flechas possam ir velozes e para longe. Que vossa curvatura nas mãos do arqueiro seja para alegria. Pois assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Mas na verdade, se a gente se coloca nessa questão do apoio feminino, então assim, você é um exemplo para mim, você é uma pessoa sem igual. Então, muito obrigada por esse momento lindo, tá? E eu espero que a gente converse ainda muitas e muitas outras vezes virtualmente, se Deus quiser, né? Algum dia pessoalmente. Presencialmente, a gente está aí, presencial, tá? Que você tinha vindo pra, viu? Eu sonhei que nós estávamos aqui, eu dizia, mas ela veio, ela tá aqui. Então vamos para um café, vamos gravar no café. Pois, maravilhoso, um beijo grande. Um beijo nas meninas, né? Um grande abraço pro seu pai. Então, muita luz, muita possibilidade. Uma última pergunta. Como que faz para marcar um horário com você? Você atende virtualmente, não é isso? Atendo online, a gente consegue enviar receita. No meu Instagram tem um link lá na bio, debaixo da minha fotinho, que aí clica lá e aí já vai aparecer, né, para marcar consulta se quiser, ou saber de outras coisas. Aí só clicar em agendar consulta, que aí vai direto pro WhatsApp da clínica. E aí a minha secretária responde e é isso. Estará aqui o link pro seu Instagram, viu? Para as pessoas acessarem e lhe escutarem, mais do que isso, né, se necessitarem fazer uma consulta, pois agendar uma consulta.
Pois um beijo grande, doutora. Aproveite o final de semana, viu? Obrigada, um beijo. Fantástico dela aqui. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Estamos agora para o intervalo e a gente volta já já. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias.
A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IPUNET Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IPUNET você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IPUNET você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IPUNET Telecom, aqui é tudo de bom. O nosso programa vai ficando por aqui, mas claro, prometendo voltar semana que vem. Muito obrigada pela companhia, audiência e confiança de todos vocês. Não esqueçam, aqui a casa é sempre sua. TVB, conteúdo para toda a família, é só aqui. Tchau, gente. Até semana que vem. Aguardo todos vocês. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. IPUNET Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.